Eu pensei numa coisa muito interessante, já que eu tenho trazido muitos exemplos para dar uma continuidade em relação a essa questão, por exemplo, da adição, né? Pessoas que fumam, pessoas que bebem, pessoas que comem muitas vezes mais do que gostariam, né? Então, eu queria fazer um trabalho, uma primeira etapa, um trabalho que vai mexer exatamente isso. É um trabalho bem bacana, que ajuda a mexer na estrutura das compulsões. Tem vários trabalhos na PNL voltado para essa questão da compulsão, né? E isso é muito interessante, porque nós repetimos a compulsão, ou seja, aquela pessoa que fuma, 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 independente da adição, que a nicotina causa dependência, independente do álcool que causa dependência também, independente da comida, do açúcar, de uma série de outras coisas, existe o aspecto da repetição, aquilo que a gente repete e a gente fica tocando, 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 tocando. Eu volto a citar de novo o Richard Bandler, quando o Richard Bandler, que criou a PNL, diz que a gente não pensa muitas vezes, a gente relembra, a gente fica relembrando. Mesmo que você, hoje eu vou pensar outra coisa totalmente diferente sobre o meu problema. No fundo, você continua pensando da mesma maneira, mesmo que você pense um outro assunto, você puxa os mesmos diálogos internos, as mesmas sensações, você puxa uma série de outras coisas assim. Então, já que o assunto é sobre modalidades e tem a ver com mexer nessa estrutura, nós vamos agora fazer um trabalho que vai ajudar você, inconscientemente, a mexer nessa estrutura. Então, eu vou convidar que cada um de vocês aqui pense em alguma coisa no primeiro momento em que você ainda se pegue usando, que você gostaria de deixar de usar, né? Vamos pegar aqui um exemplo assim, por exemplo, eu fumo e quero parar de fumar, quero ser mais saudável. Eu como doces em excesso e quero deixar de comer. Inclusive, nós temos um caso aqui, né, de uma pessoa que usou essa técnica lá no curso do emagrecimento, né, e conseguiu um resultado muito bom em relação a alguma coisa que comia sempre, né? Então, isso já gerou um resultado bom, né? Hã? Parou? O objetivo não é parar necessariamente, né? O objetivo é que você reprograme isso dentro de você. Então eu quero que cada um aqui pense numa coisa. Eu vou dar um meu exemplo aqui. O exemplo aqui que a gente está trabalhando para ilustrar, por exemplo, uma pessoa que fuma. Então ela fuma e ela quer parar de fumar. Então nós vamos modificar a relação com a compulsão do cigarro. Mas pode ser se você come um doce em excesso. Por exemplo, estou acima do peso. Não é que você vai parar de comer o doce, mas eu quero diminuir essa coisa compulsiva em relação ao doce. Eu quero diminuir o uso compulsivo em relação a alguma coisa. Isso é muito interessante, que seja um objeto, um alimento, alguma coisa assim, tá? Para essa técnica especificamente. Existem outras técnicas que pode ser até interrupção, que nós vamos fazer na sequência, que é uma interrupção de comportamento que é mais genérico. Não precisa ser uma coisa, pode ser até um comportamento que não seja um objeto. Mas para essa primeira técnica que eu quero que vocês experimentem e sintam agora, então escolham alguma coisa que seja um objeto, um alimento, por exemplo, cigarro, bebida, uma droga, enfim, uma substância que você consome mais do que você gostaria, uma automedicação que você sabe que não te faz bem, mas você fica tomando mais do que você deveria. Por exemplo, recentemente eu trabalhei com uma pessoa viciada em remédio de nariz, por exemplo. Né? Uma pessoa que se viciou num remédio de nariz e hoje em dia não consegue simplesmente dormir, nem passa cada uma hora e tal, a pessoa está lá colocando remédio de nariz, né? Que é diferente de você usar quando você viaja muito. Por exemplo, viaja de avião, tem que pingar de vez em quando, porque resseca um pouco o nariz e coisa e tal, mas essa pessoa estava completamente compulsiva e não conseguia fazer isso. Então nós vamos fazer o seguinte, eu quero que você olhe para as suas mãos a partir desse momento. E nesse momento, eu quero que você coloque do lado esquerdo aquilo que você experimenta ainda consumir de forma compulsiva. Por exemplo, um cigarro. Você coloca o cigarro aqui na mão esquerda, o copo de bebida que você bebe mais do que você gostaria, o doce que você come mais, a massa, a fritura que você come mais do que você gostaria. Qualquer coisa que você se pegue usando, né, num processo compulsivo, mais do que você gostaria. Mesmo que não seja nada abusivo, mas seria bom que você equilibrasse isso mais na sua vida. Às vezes a pessoa ela não é abusiva, mas ela come, por exemplo, uma comida que, embora não seja abusiva, aquela coisa horrorosa e tal, mesmo assim ainda é demais e poderia ser um pouco mais equilibrado. Mas a pessoa ela fica viciada no uso daquele alimento, no uso daquela coisa. Então você vai projetar na sua mão esquerda, vai imaginar na sua mão esquerda o cigarro, por exemplo, a comida, a bebida, tá?
deliberadamente, Enquanto você olha para a mão outras esquerda vezes e olha para isso, deixando-se eu vou pedir que levar. você se pergunte a partir de agora, essa parte minha que me faz predominantemente recorrer ao cigarro, ou à bebida, ou à droga, ou à Agora, fritura, ou ao de remédio que eu novo, estou tomando por conta própria de forma abusiva. Essa parte está tentando fazer o que por mim através disso? Predominantemente. Porque eu sei que algumas coisas, como cigarro, por exemplo, conscientemente tem mais de uma intenção positiva. Mas vamos pensar nas várias coisas, o que predomina? aquela Relaxar, experiência relaxante, proteger, sentir-se positiva, bem? Como é que é isso? quando Então vamos olhar à apenas esquerda, a partir de relaxe, agora, apenas relaxe. e vamos nos perguntar, essa parte está tentando fazer o que por mim? Na hora que ela me faz repetir, na hora que ela me faz de novo recorrer a essa substância, ao fumo, à bebida, à droga, ela está tentando fazer o que por mim através disso predominantemente? Eu sei que tem várias coisas diferentes em vários momentos, mas predominantemente o que aparece mais? O que é mais recorrente? O que é mais frequente? Tudo aquilo que E ajuda finalmente, que de você 3 outras formas eu poderia lidar com isso? as Não é que sensações você, inconscientemente, a partir de agora, vá buscar uma resposta do trazer para que você saiba e comece a agir imediatamente nas minhas palavras. É para que você comece a colocar sementinhas que vão germinando aqui. Que de 3 outras formas, por exemplo, eu fumo para relaxar. Que de 3 outras formas eu poderia relaxar que não tenha que ver com a questão de recorrer ao cigarro. Que de 3 outras formas eu posso me soltar socialmente que não tenha que recorrer a esse momento doses cavalares de Red Bull com especial. vodka, por exemplo. Que de 3 outras formas eu posso sentir sabor e prazer que não tenha que ver com ficar comendo aquela fritura, aquilo que vai deteriorando o meu organismo de várias maneiras. Então vamos pelo menos pensar, não que você tenha que resolver e mudar já me ouvindo, mas vamos pensar pelo menos em algumas 3 alternativas ou coisas que depois, não agora, você poderia investigar, Muitas processar, de vezes. alguma forma, de alguma maneira. Isso. Muito bem. Ou não. Ok, olhando para a mão esquerda, pensando na mão esquerda, pensando nisso que Tudo você aquilo ainda que usa, ajuda projetando na mão você esquerda, a isso que relaxar. você ainda usa, isso que ainda é um Agora, sinônimo disso, com essa intenção positiva que você vai identificando a partir de agora. E agora, vamos relaxar um pouquinho a mão esquerda, vamos olhar para a mão direita e vamos pensar em alguma coisa que para você modificações de ainda pensamento. seja extremamente nojento, Muda tá? agora. Nojento mesmo, de verdade. E é importante que gere aquele asco fisiológico, seja o que for. Pode ser um alimento que você sinta asco, nojo, pode ser alguma coisa que só de você ver a forma, sentir o cheiro, aquilo ali gera asco, gera nojo, gera repulsa em você. E é importante que seja algo que não só racionalmente você não goste, porque tem muitas coisas que a gente não gosta, mas a gente come, mas a gente vê, né? Mas tem que ser aquela coisa que gera aquele estado de repulsa, aquela coisa que, né, que quase Agora, vem aquela sensação de ainda nojo, asco e ânsia de vômito. Se tiver ânsia de vômito, então melhor ainda. Seja o que for, tá? imaginação. Não há limites aqui, né? Só você que interessa. Quanto mais você for eficiente em achar alguma coisa que te gere ânsia de vômito, que te gere vontade de vomitar, te gere asco, revolta, repulsa e tal, e comece a imaginar aqui, olhando, eu sei que isso não é uma coisa agradável, mas você vai me agradecer depois por isso, encontre aqui alguma coisa que seja assim, que você se sinta dessa maneira, e lembre das experiências todas as vezes que você teve contato com isso, a ânsia de vômito, que você teve que segurar, Você tal, em relação a isso. E relaxa. como isso é uma coisa forte, intensa, e associe-se nessa experiência uma última vez, traga experiência, a ânsia de vômito, aquela coisa.
E veja, ouça, sinta, use todas as submodalidades, ou seja, toda a estrutura do seu pensamento, detalhes da imagem. O que faz ser mais nojento? É o cheiro, é a cor, é a textura, é o cheiro com a textura, com a cor, é aquilo perto de você, é o som, é o quê? A sensação no corpo, onde é a sensação, de que jeito, de que forma, de que maneira você experimenta aquilo. É importante que seja o mais nojento, asqueroso possível, tá? Agora relaxa a mão esquerda, vamos voltar para a direita, vamos pensar de novo nisso que você usava. O cigarro, por exemplo, o fumo, imaginar os componentes, por exemplo, do cigarro, os componentes da bebida, os componentes daquele alimento que você usava e abusava daquilo. Relaxa agora. O processo de você usar, comer. Por exemplo, quem fuma, traga, Solte o seu corpo. inala fumaça, sente o cheiro. Quem come sente o gosto, o sabor, a textura da comida Apenas e tal. Olhando para a mão esquerda quais são os e tal, aquilo que você, enfim, estava sujeito àquilo, né, que naturalmente te levava a experimentar, gostar de usar aquilo daquela forma, daquela maneira. ajuda você a relaxar mais. E o prazer que você experimentava naquele uso que você dava para essa história. De novo, vamos olhar para a mão direita e vamos pensar naquela coisa nojenta, toda a experiência do nojo que você já experimentou, toda a experiência do asco, do nojo, daquilo que em algum momento você já experimentou, e lembrando, todos os detalhes das submodalidades são importantes, ou seja, detalhes na cor, na forma, no ângulo, na distância, no brilho, se é nítido, se é desfocado, como é mais nojento. Você tem que pensar assim, como é mais nojento? Né? Se o cheiro, a pungência do cheiro, a textura, o aspecto, a revolta no organismo quando você entra em contato com aquilo, ou cheira, ou sente, ou vê, ou sei lá o que for. Né? Então é importante você entrar em todos esses detalhes, porque é aí que a experiência vai funcionar. É importante você entrar em todos os detalhes disso, né? Dessa coisa, em todos os mínimos detalhes disso, né? E imagina agora como se tivesse um campo de energia meio marrom, meio, sei lá, do jeito que você quiser, né? Completamente. Que tem a ver com isso. Agora descansa essa mão esquerda, olha para a direita, olha para a esquerda outra vez e pensa de novo naquilo que você comia, que você usava. E imagina uma luz aqui também que tem a ver com uma representação de cor e de energia, que isso tudo é metáfora, tá, gente? Antes que alguém pense que eu sou esotérico e que eu estou usando esoterismo, cromoterapia, não é isso, tá? Então, imagine uma cor, uma energia, um halo aqui ao redor disso, né? E tal. Lembrando, né, daquilo que você processou, que essa parte quando fazia você fumar ou fazia você comer a gordura ou aquilo que faz mal ou fazia você beber, essa parte estava cumprindo um objetivo. É importante, enquanto você vê o halo aqui, lembrar disso, né, que essa parte estava cumprindo um objetivo, fazer você soltar, fazer você relaxar, fazer você sentir prazer, sei lá o que você identificou aí, né? Lembrando disso e lembrando também do uso da substância, de como é que você usava a substância, seja o cigarro, seja a bebida, seja o que for, a estrutura, né? E imagina um halo de energia. E agora, eu quero que você olhe para as duas mãos, aproxima uma da outra, acima do lado da outra, e olhe para as duas, e deixa o seu olho olhar, ora para a mão esquerda, olha para a mão direita, ora para a mão esquerda, Antes que você ora para a mão direita, cada uma com todas essas qualidades da experiência e com seu halo de energia correspondente, né? Isso. E agora, você vai colocar uma mão de frente para outra, palma de frente para palma, mas sem tocar ainda, tá? E você vai fazer um pequeno movimento de aproximar essas coisas. E aí eu vou pedir que você feche os olhos ou não. Eu vou pedir que você, nesse momento, você imagine que alguém misturou essa coisa da mão direita nojenta com aquilo que você gosta. Por exemplo, alguém misturou, se eu tenho nojo de melão, alguém misturou melão
no cigarro, no fumo, se eu tenho nojo de, sei lá o quê, de excremento humano, alguém misturou aquilo na composição do cigarro, na bebida, na filtragem do uísque, da cerveja, no bolinho que você come em excesso, tá? Alguém misturou, mas fez tão bem feito que você não consegue notar a diferença. E aí você vai aproximando um pouquinho mais as mãos sem tocar ainda, tá? Isso, sim, Antes que ela se sem tocar ainda. completamente. E você vai imaginando que alguém fez um trabalho tão bem feito que ela conseguiu fazer a comida do mesmo jeitinho, mesmo aspecto, a mesma coisa. Aparentemente, alguém olhando de fora nem nota a diferença. Ou o cigarro, enrolar o cigarro do mesmo jeito, ou a bebida, tal. Aparentemente, a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma maneira. Você não é capaz de falar a diferença. Que regula tantos Mas você sabe que tem. autônomos que funcionam sozinhos. Isso. E aí você vai se aproximando para consumir aquilo que você gosta uma última vez. Né? Dessa forma. E vai aproximando as mãos, vai aproximando as mãos. Né? E você junta e entrelaça os dedos. E no que você junta e entrelaça os dedos, eu quero que você imagine que você, na maior inocência, começa a fumar o cigarro misturado com aquilo. Ou começa a comer a comida misturada com aquilo. Começa... Adoro as reações. Começa a... enfim, usar o que você usava misturada com aquilo. E a princípio você sente um contraste, vai apertando as mãos. E você sente um contraste, porque ao mesmo tempo que você identifica, seja o gosto do seu cigarro, que você vai tragando e vai sentindo, seja o gosto da comida, seja o gosto da bebida, ao mesmo tempo você começa a detectar um gosto estranho. Você começa a detectar um cheiro estranho. A princípio você não quer acreditar, mas inescapavelmente você vai detectando, vai percebendo, vai... E aí você diz, não, deve ser impressão minha. Aí continua a consumir. E no que você continua a consumir, você vai sentindo a mistura e a presença daquilo que causa nojo, que causa mal-estar, que causa presente. Você continua, não, peraí, mas eu gosto do cigarro, mas eu gosto da bebida, mas eu gosto dessa fritura, eu gosto desse doce aqui, mas alguma coisa na textura, no gosto. As reações de vocês, eu tinha que filmar vocês, são assim, e você vai sentindo, experimentando, sentindo, e não é mais a mesma coisa, porque... E você continua insistindo, não, peraí, deve ser impressão minha. E você vai tentando consumir, usar, comer, fumar, seja lá o que for, né, usar, dependendo do que seja, do mesmo jeito, mas aquilo ali impregna você, aquilo ali... E aí você vai imaginando que isso que você usa, por exemplo, se é um cigarro, você vai imaginar que esse cigarro cresce e fica maior do que o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Se você come um brigadeiro, esse brigadeiro fica maior do que o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Você tá lá pequenininho, uma formiguinha, diante daquele monstro que é aquele cigarro, ou brigadeiro, ou aquele copo de bebida, ou aquilo, né, misturado com aquela coisa nojenta. É engraçado que quando amplifica todas essas características, quando mistura todas essas características, você consegue ver, sentir o cheiro, e aí você decide atravessar, escapar, aquilo te engole, e você se vê no meio daquilo, por exemplo, no meio do cigarro, no meio... Só que não é só o cigarro, é o cigarro misturado com aquela outra coisa nojenta. E aí você tenta sair dali de dentro, porque é um mundo, é uma coisa maior do que o Pão de Açúcar, é um quibe, é uma... brigadeiro, é uma massa, uma fritura, que é um mundo. Então você está tentando desesperadamente sair dele de dentro, você tenta respirar, vem aquele cheiro nojento, vem aquele gosto, você tenta abrir a boca, cai um pedaço daquilo dentro da sua boca, e você tenta sair dali, mas aquilo cresceu tanto e você está perdido no meio daquilo ali,
tal, aquilo ali que antes gerava prazer, agora tá tão associado com aquela coisa nojenta, horrível, muito ruim, péssima. Aí você tenta sair dali desesperadamente, você tenta criar um túnel no meio daquela história, ou nadar no meio daquela bebida, se for o caso, e aí tenta respirar, e aquilo entra na sua boca, no seu nariz, na sua pele, e você vai sentindo nojo, asco, aquilo ali. Isso, assim, muito bem, vai experimentando, e você tenta, aquilo te envolve, te assola, o cheiro, o gosto, a sensação, tudo vindo avassaladoramente em você. E agora, comece a notar, solte as mãos, e comece a notar agora, esvazie a sua mente agora um pouco, e comece a pensar no cigarro outra vez. Comece a pensar na comida, na fritura, no doce que você comia em excesso. Quem experimenta uma modificação agora na forma como pensa, muda alguma coisa? Quando você muda alguma coisa? Você tem vontade agora de chegar lá e comer aquele negócio, de consumir aquele negócio? Então, o que você vai fazer? Se uma vez você tem essa reação, o que é interessante fazer? Pelo menos entre 21 e 30 vezes. Né? Se você faz isso entre 21 e 30 vezes, e os detalhes são extremamente importantes, então, os detalhes são fundamentalmente importantes nesse processo. Essa experiência funciona se você elicia esses detalhes, o detalhe quando você está pegando na mão a coisa nojenta, o detalhe do cheiro, o detalhe do gosto, o detalhe da reação de asco, da reação de ânsia de vômito. Esses detalhes fazem toda a diferença. Tá? Essa é uma das coisas que a gente pode fazer em relação a isso.